Olá, sejam bem-vindos a mais um Contrassenso. Como habitual, temos connosco em estúdio Paulo Reis Mourão, professor da Universidade do Minho, e Anabela Oliveira, professora na UTAD. São eles que nos vão ajudar a comentar os temas escolhidos para hoje. E como convidado temos esta semana David Carvalho, diretor artístico da Companhia de Teatro Filandorra. E é precisamente por ele que vamos começar. Obrigada por aceitar o nosso convite. Fala-nos um bocadinho primeiro de si, como é que o teatro entrou na sua vida. Em primeiro lugar, como manda a boa educação, eu fui educado nesse contexto. Muito obrigado por me convidar. E depois é um prazer. Tenho à minha frente duas referências. Eu começo pelas senhoras, também ainda sou do tempo da educação pelo feminino, sem ser machista. Tenho lá gente muito feminina em casa. A professora Anabela Oliveira, nós já nos conhecemos há uns anos, até nos cruzamos em Paris, na Sorbonne, presumo, mas... Não conhecemos por causa de Paris. É por causa de Paris, exato. Pois. Isso é mais interessante. Foste das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei a Vila Real. Então daí... E foi Paris que nos aproximou. Aproximou, exatamente, a Sorbonne, onde andamos os dois em tempos diferentes. Ela, além de, portanto, todo o seu percurso académico, é também na área do cinema, muito próxima do teatro, também ainda fiz umas coisinhas de cinema, uma referência, sobretudo no Festival Rios, e que Rios ainda temos por este Trás-os-Montes, por este reino maravilhoso, mas com alguma possessiva, passando a redundância, é elemento do meu Conselho Cultural e Artístico, portanto, sentimos-nos em casa e está à vontade para me espremer no bom sentido, portanto, da palavra. Eu espero resistir a essa... O professor Mourão é um amigo, penso que ainda temos ligações familiares, temos passos em comuns da infância dele, da minha adolescência e depois maturidade. E para o final eu reservo-me aqui num segredo. Os ouvintes, com certeza, os que estiverem atentos para ver esta eclosão de comunicações e de identidades, ou até de bocadinhos da nossa intimidade, porque a intimidade é o mais bonito, e da felicidade. Eu estou na fase já da felicidade. Muito obrigado, é um prazer, portanto, e o professor com o seu balanço, a sua carreira, eu de resto fico já convidado para pertencer ao nosso Conselho Cultural e Artístico, porque faltava-nos um homem, um peso pesado, ele ainda é leve, mas da economia e com a cultura a jeito, porque mesmo aquele título, permita-me este consentimento, esta economia do esquecimento é um título poético e daria à economia, que às vezes há a ideia que é uma coisa muito fria, para analisar, vocês vão morrer de fome, a abundância vem, olhem aqui, façam contas. Eu penso que estamos na altura que não se esqueçam de nós. E este é um parabéns sincero. Procurarei ombrear com essa responsabilidade. Obrigado. Muito bem. E então como é que o teatro entrou na sua vida? Muito simples. Numa aldeia do Douro, hoje uma aldeia vinheteira, Provozende, eu andava nas escolas primárias, mal saberia que mais tarde passaria muito tempo a ensinar nas famosas escolas centenárias, em pedra, do tempo do Estado Novo, no alto dos lugares das aldeias, com os passarinhos, onde a voz se ouvia paulatinamente, o nosso professor, o chiar das botas, nos ditados, mas nós escrevíamos. E estávamos, mesmo em tempo de Estado Novo, num contacto muito aberto com a natureza. E o meu professor, eu homenageio aqui há muitos anos, não sei se ainda está vivo, o professor Elisiário, um velho mestre de escola, com a sua esposa, sem filhos, fez o que é notável, na lousa preta, estamos lembrados, onde havia uma secretária, o armário à direita, com cortinas verdes, alguns livros, escreveu com uma caligrafia espantosa Centenário de Gil Vicente. Um miúdo assim, atrás da serra, classe média baixa, o pai era GNR, a mãe era professora, já não ensino. Vi o Gil Vicente, teatro, e fiquei um bocadinho atento. E fez um extratozinho, uma dramatização simples. Estamos na década de 60, em pleno Estado Novo. Caligrafia bonita, repito, cor-de-rosa, verde, centenário, e fez uma cena dos pastores, penso que do Alto da Mofina Mendes. A mim calhou-me fazer de pastor. E lá fiz, com uma samarra, pus assim um bocado de carvão, cortiça queimada para dar um aspecto velho, e tínhamos que fazer uma cena muito simples, que era levantar-nos e dizer Jesus, Jesus chegou. Qual é a situação em que eu encarno a minha personagem, lá trouxe as coisas de casa, os meus colegas levantam-se e dizem Jesus, e pá, vou levar, o professor vai-me apreciar mal. Então eu demorei, nem sequer me levantei, eles já disseram o texto rápido. O professor tem esta atitude, parece muito importante, às vezes aos meus alunos, mesmo em pós-graduação, digo-lhes isto. E ele disse-me, não, para trás, vai tudo fazer ali como o da vida. Então, quando vocês estão a dormir, não têm de se espreguiçar, abrir a boca, depois esfregar os olhos, e depois é que dizeis o texto.
epá, o meu coração ficou cá dentro, pá, o meu ego ficou bonito, afinal eu não sou atrasado, não sou limitado, Foi aí que surgiu. até sou natural. Porquê? Porque o ensino na altura, todos sabemos, era assim. E eu agora não me veio o nome dele, o sobrinho dele também era meu colega. Mais ou menos os que sabíamos ler, escrever e contar bem estávamos na fila da frente. Os médios estavam ali no meio e, coitadinhos, os mais desfavorecidos estavam atrás. Era assim o ensino. E achei que aquela paragem, aquele medo de escola, mas foi marcante. A partir daí nunca mais acabou. Eu penso, tenho 66 anos, imagino, estando há 50 e poucos a fazer teatro, eu digo isso. E como é que chega à Fila Andorra? Como é que surge a Fila Andorra? Repare, depois é muito importante, torna-se esta questão dos teatros, nós ainda tínhamos televisão preto e branco, algum teatro na televisão, o José Lito, filmes de cowboys, de pé na Tasca da Vila. Na minha casa ainda não havia televisão naquela altura, mas eu lia o Comércio do Porto, meu pai, todos os dias. Era como o Expresso de hoje, não sei se se lembram, que é o jornal. E via essas coisas e sempre que havia qualquer coisa oferecia. Mais tarde chego aqui, a Vila Real, a professora Isabel Pizarro. Uma nota muito importante. Os professores portugueses eram, ao meu tempo, e antes disso também, uma referência cultural para as gerações que vinham. E lembro-me que eu lia tudo o que era teatro na velha biblioteca, que é lá, onde é a Câmara agora, em frente ao meu velho liceu, onde fui aluno. E fizemos Jaime Salazar Sampaio. Eu estive há 2 dias lá, no mesmo ginásio, onde tenho uma fotografia a preto e branco, como aluno, com a Margarida, que é psicóloga hoje nos serviços de justiça, os dois a fazer Jaime Salazar Sampaio. Ainda andámos no 6º ano, porque é o 6º e 7º, ainda era o tempo dos liceus. E isso foi-se marcando. Esta semana que passou, estamos mesmo na MUS, chego à Escola de São Pedro, no novo auditório, a diretora foi minha aluna aqui na UTAD, e eu inauguro o auditório novo com a Fátima Inês Pereira, com os professores, os alunos, mas no velho, hoje novo ginásio, tenho uma notícia, estamos em comunicação social, é para si, eu mando-lhe a fotocópia, 74, antes de 25 de Abril, o Comércio do Porto diz, Grupo de Teatro Ensaio em Vila Real, jovens fazem Lorca, e tenho até a fotografia. De jovens, esse teatro ensaio passou, eu era obsessivo, chato, os benfiquistas, os sportingistas, os esportistas, e os da política, e os da arte, e eu só falava de teatro e castigava, mas unia, e fomos andando. Depois formamos o Teatro Ensaio Transmontano, durou pouco tempo, um problema económico. As autarquias investiam pouco na altura, o Estado Central era distante, muito distante, e caiu, ainda há. Mas, felizmente, cheguei à Fila Andorra num momento de reflexão. Até porque o TET, naquela altura, o apoio era curto e muito, já iremos ver à frente, muito inconstante. E as autarquias ainda não percebiam a verdadeira importância do teatro para as escolas, para as comunidades. E então, também aqueles percursos de crescimento, aquilo era uma cooperativa, muitos, um puxa para aqui, outro puxa para lá, eu vim-me embora, deixei tudo. Até uma carrinha da Gulbenkian deixei lá, que me deu a Gulbenkian para digressões. E vim sem nada, aquelas crises de identidade, de crescimento, e depois pensei. Na altura estava a preparar-me para ir para Paris, e também fui, andei por lá e vim. Vou arranjar um nome que seja sólido, para uma companhia que liga a antropologia, a etnografia, a ambição. Andava muito a estudar um grande teórico destas coisas, o Eugênio Barba, que fez uma companhia profissional com todos os que chumbaram ao Conservatório da Dinamarca e vinha imbuído dessas coisas. Já tinham uns aninhos de estrada e de coisas, e então decidi fundar a Fila Andorra. Ironia do destino. Santana Lopes, secretário de Estado, poucas pessoas sabem, foi um homem que na sua gestão, enquanto secretário de Estado de Cavaco Silva, determinou que o primeiro elemento, o primeiro instrumento legal que possibilitasse a descentralização, ou seja, os concursos para o teatro profissional no país não era só para Lisboa e Porto, como ainda agora pararam um bocadinho, costumam ser uns amiguinhos, os dinheiros para lá, tudo à volta da pia, lá vão aqueles, como diz o povo, eu vou dizer mesmo, mamar. Mas a verdade é que ele abriu concursos para os distritos. Nós dissemos, já estamos cá, já temos apoio aqui e acolá, estamos a portar bem, estudamos a lição, as pessoas gostam de nós e atingimos o estatuto verdadeiro de companhia apoiada pelo Estado, pelo IPAI. O Infarmed não veio para o Porto, pois não, lembram-se se ele veio? Exatamente. O IPAI veio, ele descentralizou e veio. É verdade que ele há reuniões connosco, os diretores de companhias, de mão dada com a sua companheira.
fosse qual fosse da altura. Na altura era uma grande atriz brasileira e ele tinha a coragem, eu penso também a coragem de dar um ato político, este destreinamento de não estar só de gravata apertada. É aí que surge a Filandorra. E surge com o IPAI descentralizado e a Filandorra ganha esse estatuto e felizmente, olha, muitos distritos do interior ficaram sem companhias e nunca mais lá apareceram. Bragança, aqui ao lado, não tem um teatro municipal e não tem nenhuma companhia. Nós aqui até temos 3, as mais 2 que nasceram vieram de nós, são sucedâneos nossos, já fomos nós que os formamos. E aí nasce este projeto que tem um nome singular. Muitas vezes perguntavam, vocês são espanhóis? Não, mas tem a ver um bocadinho com a Espanha. A aldeia de Rio do Douro é uma aldeia mítica. Um dos meus mestres, tive a ocasião de estar com ele quase no fim de vida, num seminário muito importante sobre o imaginário, no Museu do Imaginário em Taboaço, onde ele me dizia que a tradição era uma caca. Caca é uma metáfora, como estão a perceber. Que bastaria que a comunidade aceitasse esse rito e passava a ser. E eu, além de o ter estudado muito, mas foi a partir dele, de um artigo dele, de uma obra coordenada por Benjamin Pereira, de resto assessor de Sampaio, um homem que estudou, numa edição fabulosa que eu tenho na minha biblioteca, que comprei naquelas feiras de livro, quando andava a estar em Lisboa, da Junta Nacional do Ultramar, papel couché, tudo ali, as máscaras transmontanas, e aparece a preto e branco uma figura, a Filandorra no feminino. Eu vou ver, é um homem, que no carnaval, umas mamas grandes, um colete, uma saia de burel, as botas vence, mas a fiar a roca. Filar daí de filar, fiar a roca e o fuso. E a máscara, o lenço de mulher, uma renda, aquelas rendas das nossas tias, a chamada máscara neutra, que o González também trabalha muito, já agora na área da especialidade, em Paris, nomeadamente na Sorbonne. Isso é que está a máscara neutra. Afinal, o povo espontaneamente organizou. Nem é homem... Bom, é um homem dentro da veste da mulher e com o recurso ao instrumento de trabalho com que gozava e bailava, a sair com os caretos, que nós hoje já conhecemos, estão estudados, e as máscaras. Exatamente, é na tese dele de doutoramento, que o Jorge Dias faz ali a Rio do Douro, que pela primeira vez aparece Filandorra. Mais tarde, nos caminhos desta relação cultural com as Espanhas, não era nas guerras, mas nas proximidades, venha descobrir, nós íamos muito à Espanha, e venha descobrir numa estrutura de turismo as Filandorras. E vou ao rato de livrinhos. O que é que são as Filandorras? Festas, pá, em que uma espécie de cisma na quaresma, em que as bruxas, num determinado ali entre Zamora e Salamanca, as Filandorras. E disse, pá, este nome afinal, por algum motivo ele foi ter ali a Rio do Douro. E depois até preparei aí uma conferenciazinha, umas coisas, e um jovem faz até a tese de licenciatura dele na Universidade de Aveiro, mandei-lhe alguns elementos sobre adaptado ao design, como é que a Filandorra era importante para... E de facto é um homem a bailar, com os seus caretos, utilizando instrumentos de trabalho, a roupa das mulheres dele, e ele não tem medo que o seu corpo masculino habite. Porque eu tenho uma memória também de 6 anos aqui do Barreiro, aqui ali ao Marão, em que a minha mãe leva-me pequenino, a pé, não andámos de carro, nem de táxi, nem de ovnis, nem... E passadas 2 horas já lá vem num grande sala lá da aldeia, agora no Carnaval, estamos nele, as mulheres da minha vida, a minha mãe que me tinha dado a mão não apareceram homens. Todas elas eram homens, com calças, sem mamas. Eu sou grosseiro, estou a utilizar a textura, diríamos assim, deste programa para vos dar a força viril, diríamos assim, da tonicidade das nossas festas, desta ambiente. Perguntem-me e corrijam-me se às vezes me exceder só para começarmos a... E aí chegámos então a esta Filandorra, que felizmente ganhou um estatuto de respeito para a língua nacional. Tem quantas pessoas é que têm na 15 elementos a tempo inteiro. É a maior empresa na área da cultura, com salários em dia, graças a Deus não são muito grandes, mas são equivalentes ao que se paga no ensino. Conseguimos na pandemia segurar toda a gente, porque está tudo no quadro. E somos das companhias todas, nós agora nos concursos temos acesso a todos os nossos colegas. Por exemplo, no Norte Interior somos a companhia que mais gente tem, e no Norte todo, até mesmo o Porto, não há ninguém que tenha tanta gente no quadro como trabalhadores efetivos. Com a Segurança Social, ou seja, também se não tivéssemos isso em dia não podíamos sobreviver, dada a rede que estabelecemos com câmaras, fundos comunitários, mas isso foi muito importante. Por um lado, para assegurar alguns talentos que surgiram,
para outros para se dedicarem, porque não é fácil ser-se ator profissional em Trás-os-Montes. As pessoas podem mudar e nós temos hoje elementos que trabalham connosco há 20 anos. E que nós vemos já adultos hoje que levam os filhos deles aos nossos teatros e dizem aos filhos que já viram aquele ator, por exemplo, que está a fazer agora um novel, mas fez há uns anos A Menina do Mar, portanto, o Menino do Mar, ou a minha, uma das filhas minhas. E como é que tem visto o evoluir da cultura em Portugal ao longo destes anos? A cultura de Portugal, eu tenho aqui, depois, se houver tempo, a falarmos precisamente mais das áreas do espetáculo, do teatro. A cultura de Portugal, diríamos que nós somos, talvez, eu diria, citando e vindo para a geografia, nós temos aqui monstros, como o nosso Torga e outros que mais, e pensadores. Ao lado, eu tenho estado a trabalhar com Amadeu de Sousa Cardoso, ou com Pascoais. Eu estava a tratar no IPO e até chorava a viajar com a minha mulher quando se ia passar no Marão já curado e dizia: agora é que eu estou a ver o Pascoais de outra maneira, depois de o estudar, de estar doente, de perceber, de me curar, e da genialidade de um homem que contactou tão de perto com a pessoa, e talvez por ser do Norte, está escondido, muitas vezes a Galeria Nacional não... Mas felizmente que os grandes nomes na escrita, na arte também, e para chegar a isto, esta lógica do Atlântico, do mar, do esvoaçar, do partir, ou mesmo pessoa, deram-nos uma singularidade. Sendo pequenos, somos um país de cultura cool. Cool com U, ainda não é o cool dos tempos modernos, lá chegaremos também. E hoje, se abrirmos o público e virmos o desafio do nosso homem que nos representa na Bienal de Veneza e a instalação performativa que ele pede que chorem na exposição, também abre caminhos novos de futuro e nessa base. Mas dizer que situar, e talvez para os nossos ouvintes interesse mais a partir da Filandorra, é evidente que há museus, há bibliotecas, a Rede Nacional de Bibliotecas é hoje, Patrícia Gouveia, não sei se vocês lembram, são os mais antigos e os que estudam e estão atentos, porque isto é tão rápido hoje, depois esquecemos. Eu vou dizer eu estou com uma tese de doutoramento como é que se diz, encalhada, não é? Portanto, nestas coisas todas, mas defenderei um dia, se tiver vagar e vontade. E vou lembrar isto. Sabe que o primeiro-ministro de Portugal, da Cultura, que deu a segurança social aos artistas, sabe quem foi? Você é nova, mas é pai de um ilustre escritor de hoje, Francisco Lucas Pires. Era do CDS, da direita pura. Um homem genial, hoje vemos. Mas foi o primeiro, na Assembleia da República, repare, a atribuir a segurança social aos artistas. Isto parece, quer dizer, artistas, e na altura aos escritores, parecia mal. Olha, o Santana Lopes vem a seguir, mas dois homens da direita, mas vou falar de um da esquerda, e à frente falarei em outro, Manuel Maria Carrilho, brilhante na decisão, na capacidade. Foi o ministro com que reuniu 2 vezes para resolver assuntos de concursos em Lisboa. Eu, na ajuda, já sou conhecido como o transmontano, aí vem o David Carvalho. Abrem as portas, digo, para explicar o óbvio. O último Estado de Estado do nosso Passos Coelho, uma vez falei com ele no Ana Gomes, Sr. Primeiro-Ministro, você desta terra, você como é que... Tem razão, não, mas o Estado de Estado, hoje um académico brilhante, como sabeis, e um homem e com um trabalho muito interessante não era, mas ele dizia, isto aqui, David Carvalho, ia inaugurar o Museu dos Coches. Fui eu e a minha filha para tratar do pouco apoio que havia à província e às regiões, província com P grande. Tens aqui 5 pessoas, o diretor-geral, 2 subdiretores e 3 assessores. Estás à vontade, discute tudo, que eu, quando chegar do Museu dos Coches, depois mando. Passado um mês, vieram 15.000 euros. E eu disse assim, bom, vou regatear e dizer que isto só dá para a conta da luz. Isso só dá mesmo para a luz, pagamos quase isso por ano. Depois pensei, mas é melhor não dar dinheiro ao Estado Central. Ele, entanto, saiu e telefonou-me a dizer, olha, essa gente que eu tinha aí comigo estavam todos a lixar-me. Portanto, são pequenas intimidades que a minha idade, a minha experiência, me dá vontade para dizer que falta, talvez, nos blocos de direita e esquerda, e agora vou trazer um mapazinho, algum tino, o povo diz, é preciso tino. Eles, quando dizem tino, é alguém que vá para uma mediana mais ou menos correta, para que ela seja. Eu vou passar ali para a nossa imagem, por exemplo, um gráfico. Penso que se estará a ser bem visto, não é? E esta dos gráficos... Vejam, uma das linhas, percebe-se, é irregular, é uma espécie, é quase o meu, eu digo quando ando agitado, a ansiedade criativa, não é? Vamos fazer o eletrocardiograma, nós estávamos perto da morte. A outra é mais perene, mais regular, é das autarquias. Parece-me este o grande avanço do século. Para quem trabalha em cultura em Trás-os-Montes, eu mais falando de teatro. Eu diria que aqui
chegou-se a este aspecto. Hoje as autarquias, não todas, e às vezes é uma ilusão, aquelas que julgamos que apoiam mais a cultura, talvez hoje também, daqui à frente, se for suscitado, desvenda alguns segredos, foi a grande consolidação da Filandora foi conseguir 25 neste momento autarquias estão em rede fechada, protocolada, repare, do ponto de vista de exercício político. Que vai desde os 30, 40 mil euros até aos 5 mil. Conforme os pacotes de adesão, assim são. Mas repare, passam na Assembleia Municipal, na Câmara, são aprovadas e reguladas. Porque as populações querem, os diretores de agrupamentos querem. Tenho notado isso, por exemplo, sei que há pouco estrearam um espetáculo em Vila Flor e, tanto quanto sei, foi um sucesso. Não é? Um sucesso absoluto. Se você for ao nosso Facebook e ver lá o Presidente de Câmara, um doutorado em Aeronáutica, em Vila Flor, um homem excelente, que ele até confessou, somos amigos, já éramos antes. Ele é de uma área política, os que estavam antes eram de outra, e eu era amigo dele. Às vezes falava com ele e olhavam para mim um bocadinho de lado, julgando que eu não deixo de falar aos meus amigos em campanha eleitoral. Por acaso não tenho nenhum amigo no Chega, mas mesmo assim, se o tivesse, fosse amigo, respeitaria. Talvez não fosse no espaço do Chega, porque tenho algum bloqueio ou uma linha vermelha. Mas repare, e eu consegui, se vir o discurso desse Presidente de Câmara a falar, um homem que tem 5 filhos, uma grande propriedade de vinho, como recebeu a companhia lá, a atenção que esteve nos ensaios abertos, que já se fazem em Vila Flor, na terra, não é? Naquela horta de Portugal, os alunos, as associações culturais e o êxito que fizemos ao ver Gil Vicente 510 anos depois. Esta é a mudança de um interior novo, que no fundo é igual ao velho. Como o Brecht dizia, a lua nova anda mais ou menos 5 a 7 dias com a lua velha nos braços. E depois é nova, e de facto é nova. Este novo, pensado, estruturado, com identidade, mesmo nas autarquias, dá-me um consolo excelente. Vou-lhe contar outra história. Hoje é deputado na Assembleia da República, o anterior Presidente da Câmara de Foscoa. Uma vez cheguei lá aqui há uns anos, Foscoa é importante para nós, como sabeis, 2 patrimónios mundiais, e ele diz-me, epá, mas você só tem aqui câmaras do PS. E na altura tinha mais do PS do que do PSD. E eu disse, mas é a altura do PSD também, pá, a cultura nem é do PS, nem do PCP, é dos homens e mulheres de cultura. Lá fez um protocolo que dura e onde estrearemos, provavelmente, as bacantes de Eurípides no museu na próxima candidatura. Isto para lhe dar uma visão global. A última sobre autarquias. Miranda do Douro, lá longe, quase 2 horas. Onde eu está, teve já um polo e já não tem. Poderá vir a ter. É a última notícia fresquinha. Chegou o e-mail, chamaram-nos lá, queremos protocolo com a Filandora. Eu disse, este é o nosso Nordeste. Começa ali no Marão, com a gente de Pascoais, e vai porque é uma cidade encantatória. Não há gente, mas há vontade. É ao lado de Espanha. Nós já íamos para as escolas e vamos fazer lá uma estreia em 2023 com o menino Jesus da Cortolinha, com um grande escritor de Braga. Portanto, um autor de Braga, um escritor ligado às edições, porque vamos tratar o Natal de forma ancestral, com um mito e com um rito dos tempos da nossa Miranda. Mais tarde, lá para 25, 26, o Alexandre Parafita, meu cúmplice, já foi meu aluno e colega e tudo, eu sei, um grande homem do imaginário, tem um romance que se chama A Máscara do Demo, sobre um bispo que foi enterrado vivo em Miranda. Vai ser um dos nossos, ainda são segredos. Grandes produções que vamos fazer. Porque ainda é cedo. Deixe-me só aproveitar aqui para perguntar à professora Anabela, já se falou aqui da evolução da cultura ao longo dos anos em Portugal, mas continua a ser um setor muito pouco apoiado no que diz respeito, por exemplo, aos orçamentos de Estado. Ainda há uma curta percentagem. Sim, evidentemente. Todos nós sabemos que se luta, não é? Fazem-se manifestações e luta-se para que a cultura tenha 1%, não é? No orçamento de Estado. O que é ridículo, não é? Lutar-se para que seja 1%. Quer dizer, não chega a 1%. E realmente é muito triste, porque noutros países há muito mais dinheiro para a cultura. Os orçamentos de Estado pensam muito mais na cultura e é sempre... É evidente que há uma evolução, é evidente que nós, mesmo a nível do ensino, porque toda a ligação que as companhias de teatro como a Filandorra têm nas escolas, portanto a ligação com as escolas é
para os públicos. Há o Plano Nacional das Artes, há o Plano Nacional de Cinema, há o Plano Nacional de Leitura, tudo isso pretende-se que haja a formação de públicos, que é fundamental começar desde muito pequenino a levar as crianças ao teatro, a levar o teatro às crianças e as outras artes. Mas depois, na realidade, existem planos para a formação de públicos, mas na realidade não há. O dinheiro para a cultura é sempre muito pouco, não é? E isto faz com que, quando se quer fazer alguma coisa, perde-se mais tempo, acho eu. E o David que me corrija se eu estou errada, no fundo, perde-se mais tempo a tentar arranjar apoios, a tentar fazer candidaturas, etc, do que investigar, do que a fazer novos projetos criativos. E isso eu acho que não devia acontecer, porque a arte e a cultura são fundamentais e as pessoas da arte e da cultura deviam estar a fazer arte e cultura e as coisas deviam ser muito mais fáceis. E acho que há dinheiro para outras coisas. Porquê que não há dinheiro para a cultura? Porquê que nós temos que lutar por 1%? Porquê que nós não temos que lutar por 5%, por exemplo? Porquê que se gasta... Se calhar, porque é que se gasta tanto dinheiro a fazer edifícios? Se calhar, eu preferia, se calhar, que os teatros fossem menos luxuosos, mas houvesse mais dinheiro para as produções. Paulo Reis Mourão, porque é que não há dinheiro para a cultura? Isso é uma velha questão na economia, não é? O que é que escolhemos como prioridade? Há aqui números, de facto, que são preocupantes. Nós temos 0,8% do orçamento e de dinheiros públicos atribuídos à cultura. A Hungria tem 7%, a Eslovénia tem 4%. Eu estou a falar da Hungria e da Eslovénia, não estou a falar, se calhar, de outros países que têm, inclusive, uma produção cultural extremamente significativa. E, aliás, há aqui uma questão também muito importante. Estamos a falar, de facto, dessa escassez do público que, curiosamente, em Portugal não é complementada pelos privados. Porque nós temos, por exemplo, fundações internacionais, quando nós vamos à França, quando nós vamos à Itália, que são responsáveis por cerca do equivalente a 1,5% do respectivo PIB em cultura. E, aliás, essa era uma das perguntas que eu gostaria de colocar ao David. Se nos pode dar uma ideia, porque estes valores eu não os alcancei, dos valores que os próprios privados e o setor fundacional também, como o terceiro setor, coloca na cultura. Porque nós já vimos que o setor público em Portugal é escasso e se os privados dão algum apoio complementar. Nós temos uma lei do mecenato cultural. Exatamente. Que, efetivamente, não está ainda bem oleada e, eu diria, ou está bem dinamizada. Se é verdade que há alguns grandes eventos, sobretudo das grandes empresas e de grandes eventos também, situados nas grandes cidades, a ópera, a música, grandes produções, em que a imagem de marca com o produto resulta em algum investimento, na chamada cultura, eu quando digo mais comum, é o cidadão comum tem direito à grande cultura. E quando digo grande cultura, vejo o Vicente ver uma exposição, um concerto de jazz, seja o que for. Infelizmente, porque esse desígnio vai muito de elites culturais e de elites económicas, a experiência desagou-se e é normal nós vermos, sei lá, vamos falar de Carrilho, falaremos nos cineteatros, eu tenho até uma imagem para apresentar e falando também do próprio... Quando foi a Tabaqueira que apoiou, na altura de Carrilho, a primeira rede de cineteatros, que é exemplo da rede de bibliotecas, foi também talvez a mais marcante do ponto de vista de edificado para a cultura. Muitas vezes, e até falou há pouco no Presidente Vila Flor, e nesta estreia abordamos já a Frise, que é um recurso endógeno das águas de bem-saúde ali à entrada, e que nós curiosamente conhecemos aqui há uns anos num festival em Portimão, porque era dia 1 de Todos os Santos e estávamos lá num festival de teatro a fazer Lorca, e alguém nos deu água, estávamos poucos na praia, e dizíamos cá para cima, então, que estamos na praia, e alguém nos dava a Frise, a primeira vez que apareceu a Frise, de Borla, e ainda por cima de Borla, e nós fomos a ver a rótula, águas de bem-saúde,
Vila Flor, afinal de Trás-os-Montes. Se repararem, a Frise hoje começa a ajustar muito a dinâmica de imagem e tem feito filmes e publicidade feita, porque descobriram que o interior, a endogenia de que ali é feita, também vende, quer para a grande escala, e abordou-se haver uma reunião em breve para que possamos também, por exemplo, nós, que já somos um produtor médio do ponto de vista à escala regional e nacional, de haver ali uma lógica de apoio na área do mecenato, que infelizmente tem sido pouco ainda rentável ao nível das produções, e ficou-se muito por, falamos de Tabaqueira, uma grande, ou outros em que, pronto, o exemplo mais vivo é esse. Os números são ainda muito deficientes e constantemente, quando vêm governanças, direita e esquerda, diz-se que vai, e muitas vezes também há alguma dificuldade, porque eu tenho uma experiência pessoal muito bonita. Belmiro de Azevedo e a SONAI contratou-nos o Espírito do Douro. Aprendi muito com esse desafio. E talvez não fosse um grande economista, porque muitas vezes a criação leva-nos a olhar para isso. As minhas filhas dizem, não são mais práticas, e outra, com mais distanciamento. Mas fiz uma coisa com agrado e ele gostou, andei com ele 24 horas e percebi que os grandes empresários, ele contratou a Filandora, selecionou, andamos 6 meses a preparar o projeto. Começava às 10h30 da manhã na Gomes, nos Covilhetes, um da equipa era ali de Sabrosa, ainda era a equipa dele ali na zona, ainda no Porto, Matosinhos. E depois íamos ver tudo. Assaltamos o comboio com o Zé do Telhado, fizemos ele entrou numa arca com os caretos Lazarim e Luís de Matos faz um efeito com ele. Os gaiteiros vieram, fizemos um baile de máscaras na eira do nosso conde, Mateus, entretanto falecido, mas que abria esse espaço, este tipo. E foi para dizer isto. A aprendizagem que é a elite financeira, os programas que foram pagos, o que ele exigiu, a equipa multidisciplinar que executou o programa, a nós executou-nos, vocês merecem-nos confiança, é vossa a encenação. Vinha uma colega nossa, doutorada na área da Universidade do Porto, nas letras, para as letras e para os letreiros das prendas e para os textos de apoio, vinha um sobre a segurança para que o petardo e os cavalos não... E eu tenho no Expresso, está no nosso portfólio, o Belmiro de Azevedo como ator, a levantar as mãos e o Zé Telhado a saltá-lo. E a frase dele, até veio assim em janela, um bocadinho como na banda desenhada, não, isto é tudo gente sem dinheirinho. Estava o Constâncio, o diretor do Banco Alemão, o Valente Oliveira, toda a nata, os 200, para perceber que não termos medo e dizer que... e esse projeto foi todo apoiado. E nós fizemos-lo de forma local e regional, com a mesma garantia que se ele chamasse um performer qualquer de outro sítio, não é? Portanto, isso, para nós, este tipo de experiência, eu na altura comecei a ver, afinal nem ganhei grande coisa, este pagou o serviço, pensei, mas foi a SONAI, nunca apareceu muito a SONAI, eram vários sucedâneos que... Mas afinal, e num congresso luso-espanhol, até que já não tinha sobre turismo e cultura, eu disse que ia apresentar um ator. E o pessoal, quando viram o Belmiro de Azevedo a contracenar connosco, disse, eu contratei, mas ele fez isto de graça para mim. O pessoal riu-se e entendeu a desmontagem do conceito. Não, mas se me permite um parênteses, de facto há um caminho a percorrer nesse aspecto. Já não é o primeiro ou o segundo congresso antes da pandemia, em que eu participava lá fora, e curiosamente nós tínhamos acesso, nos momentos sociais, a teatro, e teatro local. E depois nós víamos que era patrocinado, apoiado por entidades privadas do país. E, inclusive, aconteceu uma vez na Croácia a abertura de um congresso com uma peça em croata, em que nós recebíamos o libreto em inglês. Sim, esses povos têm uma tradição, nós também andamos por lá e víamos hoje, que é os edifícios, os artistas. Por falar nisso, uma nota curiosa que me apetece dizer, um leste, como hoje a Ucrânia, eu acabei de receber, e penso que a Anabela também, a professora, da diretora do Centro de Estudo de Teatro de Meyerhold, que quase se demitia, ou de Moscou, Meyerhold, que é Santo Meyerhold, o grande teórico de Moscou, que se demitiu porque não queria trabalhar para assassinos. Eu penso que esta é uma coragem dos artistas, que não têm medo, porque a arte nunca há de acabar. Aliás, eu lá por casa em relação à Filandora e aos atores, digo que o teatro nunca acaba, de facto. Se houver uma implosão, nós vemos os apagões de Nova Iorque, ou agora as cibernáuticas, formas de apagar ou de anular. Se regressarmos à comunidade, como estamos nós aqui, não é? Nesta conversazinha, o divertimento de um ser humano com o outro é regressar às grutas, ou ao ar livre, como em Foscoa, e haverá sempre uns artistas daquele lado
que escrevem, desenham, dançam, pululam, põem a pele do animal, ficam possessos, e haverá sempre alguns que não têm tanta coragem e veem o que se está a passar ali naquele espaço. Esse é de resto um grande teórico, a Anabela deve conhecer, Pedro Barbosa, passou pela Universidade do Porto, muito conturbado até, também vindo lá das Franças, nomeadamente no seu doutoramento, e que fala dessa num livro muito interessante, e até na tese dele, que é o teatro, e a arte, no geral, nunca acabará, porque enquanto houver um homem deste lado, haver um receptor e um que faz, ele existe, mesmo que um dia haja apagão. Eu diria, na minha área, trabalhei muito na formação também de educadores e professores, às vezes dizia aos meus alunos, em cenário de guerra, e via a energia lúdica do género humano, crianças de 2, 3 anos, a brincarem com as bombas da guerra como se fossem legos. Atenção à imagem. Eu até me emocionava. E porquê? Porque a energia do género humano, não é? Este animal superior que somos nós, porque às vezes brincamos com... não tinha legos, mas tinha o invólucro das bombas que mataram, que lhe servia para fazer as suas experiências de input-output, que atinge 3 milhões nos 3 anos, não é? E é esta coisa que é o músculo fantástico, que é o cérebro. Falando de dois distintos académicos, a área das artes é daquelas que mais experiencia esta coisinha, e sobretudo na fase da infância, não é? Todos sabemos, o meu CD-ROM do tempo da escola de Mursa, o professor Mourão dirá, tudo o que fizemos nessa altura, ou eu nos meus 6 anos, na aldeiazinha, fica aqui, e se houver caminhos, não é? Como dizia o nosso filósofo, vai-se caminhando disto, não, a a coisa arte vai. vai salvar. Salva-nos sempre. E, aliás, o Churchill dizia que era só pela arte que estava em guerra. Caso contrário, não valeria a pena. Há depois aqui um número também interessante. Temos outro fator interessante. Esta imagem é muito rápida. Lembra-se quando houve a guerra a Israel? Ali havia colegas que andavam a fazer clowns e performances divertidas para animar o estado depressivo. E há projetos. E há projetos que existem que englobam crianças israelitas e palestinianas. Ainda hoje, na faixa de Gaza e coisas assim. Eles conseguem. Acaba por distraí-las um bocadinho daquilo que está à volta, não é? Conseguem fazer isso. E dá a sensação de uma criação em comum. E dá a sensação de uma cocriação. Agora, há aqui um número que eu gostava de trazer, e aproveitando o David e a disponibilidade da Elsa, que é, acho que é um número que foi até computado Helena Seródio. E depois, ela refere que em 73 havia cerca de 1 milhão de espectadores nas salas de teatro. Em 2003, portanto, 73 para 2003, 30 anos, portanto, há 20, se quisermos, é assustador o tempo que passa, não é? Não tínhamos 1 milhão de espectadores nas salas de teatro, mas tínhamos em redor de 300 mil. E, portanto, houve um decréscimo, apesar de um maior número, curiosamente, de sessões de teatro. Diríamos que talvez pudéssemos arrumar em contextos, diríamos assim, que faz compreender essa desevolução e evolução. Era um em cada 10 portugueses que ia ao teatro. Assim, nós temos uma tradição de teatro, sobretudo o teatro comercial, que se nós vamos ver ou falar com a geração até atrás de mim, Laura Alves, as sessões contínuas, o teatro revista, que era quantificado e hoje quase não existe, davam números notáveis, não é? De preenchimento de salas de espetáculo. Nós hoje temos o Filipe Laféria, que também tem números notáveis, mas o Filipe Laféria, antes de fazer este tipo de teatro de vaudeville, teatro que é respeitosamente, profissionalmente, todo é bom. Eu não tenho uma visão do teatro muito respeitosa nesse sentido. E quando falamos sobretudo até os atores mais antigos e alguns professores que eu tive na escola de teatro, era uma forma que trazia centenas a grandes cidades e a repercussões nas províncias. Quando o Teatro Pedro Conceição, que agora foi restaurado, quando outras salas, e talvez fossem esses números. Depois houve um declínio e talvez essa fase é uma fase de pouco apoio do Estado Central e de reorganização do teatro independente. E falamos já de gente que está, e que são hoje, diríamos assim, referências. Miguel Sinta na Cornucópia, onde eu estagiei enquanto estudante, na Escola de Teatro em Lisboa, ou Jorge Silva Melo hoje nos Artistas Unidos. Companhias que, tendo muita atividade teatral,
e às vezes companhias grandes, 10, 11, 15 pessoas. Os números, as salas têm 100 lugares, 200, praticamente esgotavam e nunca atingem o número das grandes salas, diríamos. Mas nos últimos números atuais, o número de espectadores de teatro aumentou significativamente. Eu digo, por exemplo, vou falar de alguns números da Fila Andorra, os que conheço melhor. Sabem que nós já produzimos 80 criações nestes anos todos, mais de 5.000 espetáculos, desde crianças, e os de crianças têm 100, 200 lugares, mas eu ainda agora estive na Figueira da Foz, com a Fasta Inês Pereira, tinha 400 jovens, mais perto de 30 professores, no Centro de Arte de Espetáculo. É uma sala onde vai todo mundo fazer espetáculos. Só numa sessão. E dizer que os nossos números estamos na barreira de 1 milhão de espectadores. Isso dá-nos um gozo. É um gozo pessoal, é como quem chega à vinha e vê que houve fartura, e sobretudo se for doce, ou tiver bom grão, ou à horta que produziu, seja a que nível for, utilizando as nossas metáforas, e estou a falar também para muitos dos nossos ouvintes e leitores, eu tenho uma grande sensação, um grande regozijo, e quando aqui há dias, quando fui receber um prémio ao Pavilhão de Conhecimento, quando ganhamos aquela coisinha do Teatro e as Serras, lembram-se? E foi por votos, votaram, eu nunca acreditei que fosse um projeto de Trás-os-Montes que ganhasse o Prémio Cultura no Teatro das Serras. Eu fui a correr, deixei o carro ali no Porto, fui da Alfa para ainda trabalhar, cheguei das Vendas ao Guarda e disse, projeto Alfândega da Fé, então 100 mil euros para o... E ali eu cheguei, então disse uma boquinha interessante para o Estado Central e para... Era atualmente, era Estado de Estado na altura. Se o Estado de Estado, a visão trazia 3 páginas com o Zé Luís Peixoto, sobre a importância do interior. Nós tínhamos acabado de estrear aquele projeto que fizemos, que foi bonito, o Amanhã, e disse, não tínhamos muito apoio do Ministério, e disse, mas se não fosse isto, nós já nem existíamos, eu ainda vinha a correr, eu tive dinheiro para pagar o Alfa e o carro no Porto, mas, David Carvalho, escusava dizer isso. O Ministro, que era mais bom senso, o poeta de Chaves, disse, cara, esteja descansado, que nós vamos resolver. Mas, o final da história, afinal, tem sempre muita atenção da grande imprensa nacional, logo. E chega então uma jornalista, uma jovem, mais ou menos, assim, eu cresci a ver-vos. E eu, de onde é? Sou de Rezende, era do Independente, Jornal Independente. Ia para a Bósnia no dia a seguir. Tinha acabado o mestrado, já andava em doutoramento e era freelancer ainda. E diz-me ela, eu vi a menina do mar quando chegava na escola primária e depois via o Alto da Barca e isso deu-me contentamento. Afinal, aquilo que nós fazemos, a gente nada faz e o que estamos a fazer, aqueles milhões que nos vêm, estão por aí a pulular e a dizer, e hoje temos algum retorno, 2 colegas, hoje já em doutoramento e mestrado, situam a nossa experiência, a nossa praxis, como elemento de comprovação e de reflexão sobre os novos métodos. Era isto que eu tentava responder, de forma um bocadinho mais redonda ao professor Mourão, no sentido de dar que hoje há um número grande, mas um número em que a proximidade, os criadores, o outro estado que me parece importante, as companhias, poucas são as companhias que têm 15 pessoas, mas vocês... Deixa-me só ouvir ali a questão da professora, só para passarmos depois ao próximo tema. Eu tenho uma questão sobre uma realidade, e até há dias falei com uma colega, que também é senadora, que é, por exemplo, há muitos, e ela deu-me uma resposta e eu gostaria de saber a tua opinião. Há muitas peças que até envolvem algum dinheiro, enfim, as próprias encenações, que muitos espetáculos que existem, por exemplo, em Lisboa e muitas vezes só em Lisboa e só no Porto e não se deslocam para o resto do país, que envolvem algum orçamento e depois estão em cena 3 e 4 dias. É verdade. E esgotam até. Sim. E há muita gente que não os consegue ver, sim, porque só estão em cena 3 e 4 dias. E eu falei com essa minha amiga, que também é senadora, que tem uma companhia de teatro no Porto, e ela diz que isso é um bocadinho devido à ganância dos programadores, porque só querem que elas estejam ali 3, 4 dias, que é para depois terem também espaço para outros, não sei o quê. O que é que tu achas sobre isso? Não achas que é um bocadinho escandaloso gastar milhares de euros numa encenação e depois só ter a peça porque os programadores não deixam que haja mais dias? Ou porque é que essas peças não andam pelo país? Porquê que só lá estão 3 e 4 dias? Essa dos programadores, depois à frente falaremos um bocadinho. Eu acho que foi uma coisa que é necessária, admito que sim, mas... E por acaso um antigo aluno da licenciatura, eu estava a fazer o doutoramento sobre essa área e colocava-me a questão, os programadores são criadores? Eu disse, meu Deus, não sei, mas acho que não. Criação e dei o artigo que vos mandei para... Acho que não, podem ser uns funcionários.
são mais curadores, agora criação é que não. Mas respondendo a isso, a minha experiência é esta. O valor mais importante para mim é o conceito de companhia. Ele vem de Gil Vicente, que não tinha, mas tinha os amigos na corte, com ele faziam teatro, e até às vezes o guarda-roupa. A Luciana Stecanho-Picchio explica isso tudo, numa maravilhosa literatura velhinha, a história de teatro em Portugal. E muitas vezes o guarda-roupa era o próprio guarda-roupa que estava ao lado deles, que servia para adaptar. E os autos chegaram hoje e são intemporais. Viajando no tempo, vamos ao Shakespeare, ao Molière, nós temos sempre naipe de 10, 12 atores, e daí que eu chamo a minha companhia de repertório. Hoje vemos companhias que têm 1, 2, e depois são monólogos e tal, é evidente. Já chegarei aos grandes espetáculos. Para mim, a grande riqueza e a minha experiência foi ter, e a amargura, e ter dinheiro para pagar a atores, senão não posso fazer repertório. Senão não ando a fazer monólogos com o Hamlet, nem com, ou com as Bodas de Sangue, ou até com peças do Pires Cabral, ou os textos do Alexandre Perfita, então 12 nos contos pequeninos. Mas chegar às grandes produções e ao cruzamento com os programadores, é evidente, muitas vezes há grandes apoios, essas produtoras têm, e têm financiamentos. Mais que propriamente a ganância, é um bocadinho um não querer sujar as botas e vir para a província e o trabalho, porque depois custa muito. Uma produção dessas a deslocar-se em comodorias, luz técnica, embora a Vila Real já há equipamento de luz e boas de mercadoria fora, e é caro. E é muito longe, embora o Teatro Nacional... De Lisboa a Vila Real é muito longe, de Vila Real a Lisboa que é perto. É capaz de ser, é evidente. Também. Eu vou de vez em quando, sempre posso, mas vou muito pouco. Tu não apareces agora. Eu para cumprir... Depende da Lisboa. Depende da Lisboa, sim. São mais perto de Vila Reais também. Não, sobre essa questão, muitas vezes digo aos meus colaboradores e aos que trabalham lá, e alguns estão em crescimento académico e a estudar, e dizem, alguma Lisboa e algum Porto tem níveis, atenção ao que eu vou dizer agora, e agradeço até, e era nesse sentido que eu desafiava depois o meu querido amigo, permita-me que eu trate assim, professor Mourão, para, do ponto de vista da economia, já não é, do aproximamento, chamemos já não digo do enamoramento, nem íamos buscar ao Alberoni e outro conceito. Ver, nós temos níveis de números em que 97, já de uma tese de mestrado, 87% foi ao espetáculo de teatro da Filandora, de uma comunidade. Entre crianças, adultos. Só não foram os acamados, os que foram pagar a 10ª, porque nos pequenos meios não há muito teatro e a Câmara organiza bem, o Sr. Padre da Freguesia, e toda a gente vai à festa, à manifestação cultural, ao teatro, e ele muitas vezes vai ao terreiro, em Mursa, fez-se aqui há dias, no meio de uma capela. Nacionais. E esse tipo deu-nos resultados, números, onde o rácio e investimento, e às vezes, afinal, o dinheiro que o Estado investe aqui nós gostamos muito menos. Algumas elites, com belíssimos espetáculos, respeitosamente, grandes produtores, grandes atores, fazem essas produções, depois desaparecem. E não há tempo mesmo para aqueles que querem ir ver, porque não se pode ir ver, mas grande parte, agora queria chegar, grande parte das franjas das grandes cidades, ou até das cidades, primeiro não tem dinheiro para ir ao teatro. Mas não tem a classe média, quase. Um bilhete de teatro custa em média 10, 12 euros, em Lisboa. Se forem 5 filhos, são 50 euros. É muito simples, façam um estudo, quem é que se levanta. Segundo, se tem que vir da Amadora para ali, ou vir ao Teatro de Lisboa, tem um táxi, ou tem um metro, tem uma refeiçãozinha por o meio, porque é que os franceses têm outros horários, depois chegaremos lá, e não vão ao teatro. Mas também é importante o trabalho que, por exemplo, a Filandora faz e que o David tem feito, e o David foi das primeiras pessoas que eu ouvi a referir numa entrevista já há muitos anos, que é a formação de público. Sem dúvida. Porque quando o público gosta, o público paga. Porque não paga 20 euros no teatro e paga 20 euros para ver o Porto ou o Benfica jogar. Sim. Isso é verdade. Esse fator... Mas tens razão. Mas é isso que eu estou a dizer. Nós diríamos que é um elemento favorável. O Benfica ou o Porto também tem que tomar um táxi ou um Uber. Mas falando ainda na questão da sociologia de públicos, e citando o Delmine, o Roger Delmine, um homem de Bruxelas, dos nossos tempos, mesmo a teoria da proximidade, a astrologia dos públicos, as experiências das companhias de descentralização, nós, Évora, Viana do Castelo, entre outros, para não ferir outros, mas estou a dar 2 ou 3 exemplos, ou a Acta no Algarve, que às vezes temos que barrar a Lisboa, que temos que concorrer todos os anos. Olha, aos 60 anos temos que dizer que ainda não estamos cheios, nem com Alzheimer, ainda dominamos conceitos, fazemos Molière, os mais modernos, novos, gente que está a crescer, até alguns, Perfita, sei lá, Pires Cabral, tudo, Brest, Zé Luís Peixoto. Temos de dizer a Lisboa, de 4 em 4 ou 12 anos, que nós temos esta gente, pagamos a sério, e depois nós arranjamos 50% do dinheiro.
Nós andamos em projetos que chegam quase ao meio milhão de anos por temporada, 2 anos. Metade está garantido pelas câmaras Mas antigas. Lisboa tem muito mais dinheiro para meio de Pois, agora, pessoas. e essas E é só produções para acontece que terminarem depois vão para embora. fazer o que eu Agora, eu vou dar um exemplo. Aqui há uns anos, no tempo do Carrilho, o Teatro Nacional, e tinha pouco dinheiro, era um amigo meu, com quem que deu formação aqui, Mateus, eu fui aluno dele, o Ricardo Paes, não Paes, questionamos muito o seu valor, primeiro até na descentralização em Viseu, depois no Teatro, mas o tapete que ele tinha, como elemento cenográfico, na sua versão, era 12.000 euros, igual ao dinheiro que tinha a Fila Andorra para o ano todo. Pois. Esta disfunção É que não não é lógico. Não vamos falar de teatro, vamos falar de pão, Pois, ou de comida, ou de gasolina, que às vezes agora colocamos, Exato. ou de gás. Este equilíbrio, quando nós já temos no interior do país estruturas credíveis, que já somam ao que têm, que estão... olha, temos uma licenciatura, temos aqui a distinta, permita-me que diga isto, diretora, da nossa licenciatura, da licenciatura em teatro, tem uns anos, está a precisar de afinações, é nova, como é evidente. Claro, São coisas sempre, novas para sempre. crescer, mas nós já temos isso cá. Eu dizia aqui há dias, no programa de televisão A Sociedade Civil, que nos colocou, já está no nosso Facebook, esse fator que nós paulatinamente já temos uma licenciatura. Tem uma licenciatura em teatro em Trás-os-Montes? Temos. Sim, sim. Não é assim, não é? E por acaso o teatro até nasceu lá, não é? Bonamis e acompanhado, 2 bobos da corte ganhavam mais que o Hermano José ou o Bruno Nogueira, na altura, 2 quintas, pelas coisas que fizeram ao Dom Sancho. Estão na história do teatro do Luís Francisco, do nosso Presidente da República, da primeira história da Vamos literatura. passar O só teatro aqui a outro nasceu tema que não é? O continua a teatro ter- profissional dito nasceu na região do Douro. Pois foi. É só, então, vamos passar a outro tema. Continua na cultura, e já se falou aqui, não é, do apoio das autarquias à cultura, e foi recentemente lançado, apresentado, por assim dizer, o Plano Estratégico Municipal para a Cultura da Câmara de Vila Real. Eu sei que o David esteve lá, não é? Eu falei com o David no final. É dito aqui que falaram com vários agentes culturais da cidade, mas por aquilo que me disse no final, não é bem assim. Não, eu penso que a Anabela também esteve em algumas reuniões, Sim. eu não sei se o professor Mourão também esteve, mas nós fomos convidados, aliás, eu fui convidado para uma reunião 2 dias antes, a minha assessora de comunicação, a sua colega, disse-me, uma reunião, e fui, e vou sempre que posso, e gosto de dar respeito às balas, que diz o povo. É um plano necessário, É assim, como me parece, pena que seja tardio, não é? É tardio, é óbvio, quer dizer, todas as cidades, isso é público, jornais, televisões, eu ouço falar em candidaturas há 10 anos. Eu, de resto, fui autor, o Jornal do Público tem, o Notícias, em 2011, que a região de Douro se candidatasse. Lembram-se quando foi citado? Eu até pus no nosso Facebook, portanto, passaram 11 anos, podiam, a autarquia, fosse a anterior, fosse esta, lembrar-se de poder. Portanto, foi dito e que era urgente. E todas as grandes cidades, nós somos como uns amigos e fomos cruzando, porque é que Vila Real não se preparou a tempo. A verdade é que eu próprio participei, trabalho com Foscoa, numa atividade de Foscoa aqui há 3 anos ou 2. Vi a notícia com grande agrado, mas, como diz o povo, quer dizer, vale mais tarde que nunca também, na verdade se diga e repito. Agora, o que me pareceu é que, e estou atento a isso, estudo tudo, eu guardo, recorto de jornais, ainda sou daqueles que recorta e põe mesmo com tudo, e quero ter ali, classifico, quando a empregada vai lá e muda de sítio, fico até um bocadinho fora do... E dizer isto. A maioria das cidades, estudei-as, porque é a minha preocupação saber, e li, nem que seja mesmo, fizeram uma coisa muito simples, foram aos notáveis das suas cidades e vilas, onde têm sido escritores, autores, pensadores, universitários, gente comum, visto nesta abertura, e constituíram conselhos, grupos de trabalho, tiveram tempo, sobretudo, e até nem precisaram de pagar tanto dinheiro. As pessoas fizeram voluntariamente, porque eu admito isto. Eu vou ser corajoso. Se nos convidassem para pertencermos, nós agora, eu recusava, podia dar uma ideia, porque temos muito que fazer, e se fosse com mais tempo e devagar, produziríamos pensamento, lançávamos experiências, não está bem, não está mal. Mas foram pedidas ideias também. Espera, eu estou a dizer que eu disse há 6 anos, 3, algumas andam nisso. E seria normal constituir, olha, se fosse eu o funcionário da Câmara, chamava estes 2 notáveis, que estão aqui, cada um na sua área, para estarem. E há mais uma dúzia aí de notáveis, e ficaria uma outra dúzia de fora, que mesmo assim ainda contribuiria por ricochete ou por vaso de comunicação, interação com os 12, e encontrar-se um plano
pacífico, claro, natural, com uma participação ativa e devagarinho, não é? Porque devagar se vai ao longe, diz o povo. E nós teríamos esse vagar. Foi talvez a grande falha, mas diluí digo a atual Câmara e diria à anterior que nunca fez. Andou ali não sei quanto tempo e dissemos ideias, porque é que não se candidataram, não é? Portanto, foi o que eu acho. É preciso dizer que os documentos que nós vimos expostos, e que já estou a ler até, porque consegui, chegou às minhas mãos um documento antes de ser aprovado, não sei por quem, mas chegou-me ao meu computador e antes de ir para aqui li-o todo para a frente. Encontrei muitas falhas, é natural, algumas vou acrescentar, uma ou outra posso dizer aqui. O nosso escritor Alexandre Parafita, no painel da literatura, não estava lá. Eu telefonei-lhe logo e disse: Parafita, olha lá, tu és um homem que tens 100 mil obras lá no plano do Brasil, eu já trabalho contigo há não sei quantos anos, até fui teu professor no ensino básico, tu agora és doutorado em imaginário, tens tanta obra e não está. Deve ser de alguma falha. Eu disse, e depois disse, não, isto ainda é provisório, a gente vai, na primeira reunião vou pôr lá que o Alexandre Parafita, a Marília Miranda são autores, não é só o Vítor Nogueira, que é escritor de Vila Real, quer dizer, Camilo e Torga, todos sabemos, Pires Cabral, António Cabral, nós sabemos, trabalhamos com os nossos alunos esses conceitos, parecem-me falhas graves. Não é graves, são graves por não estar. Eu compreendo a equipa que foi, honra-lhe seja feita, é tudo gente com um currículo interessante nas suas vidas, nas suas cidades, nas suas empresas culturais, mas vêm até, mas são mais ou menos bem pagas, é o preço que se paga por aí, não estou a dizer, são 400 mil euros quase, mas estão a produzir um trabalho num tempo hiper rápido. É que depressa e bem há pouco quem, dizia a minha avó também. E daí que nota-se agora algumas falhas que são, naturalmente, não é? Todos nós somos ágeis e, sobretudo, somos solidários, somos vilarrealenses dos 4 costados, iremos fazer e gostava até que Vila Real ganhasse. Mas estas são as notas que a mim me pareceram mais acertadas. E há alguma incorreção. Isso é que tem que ser. E sou amigo das pessoas. Espero, a atual governança tem, na área da cultura, 2 pessoas que eu penso que respeito. O Sr. Vice-Presidente, um homem ligado à educação e à cultura. O doutor, ajudem-me, Alexandre Favaios. A jovem, eu digo sempre jovem, ela diz, já sou, e é verdade. Uma vereadora da cultura terá que prestar atenção, porque anteriormente, sinceramente, a vereadora da cultura anterior não fez nada. Eu acho que o Festival do Atlântico e estas coisas, eu penso que nunca tive interlocução nos 8 anos. 8 anos é muito tempo para a interlocução cultural e não houve, de facto, na governança anterior. Espero que esta tenha alguma. E está a aparecer isto e todas as vezes que me chamam eu apareço e escrevo e digo, olha, telefonei logo ao Parafita a dizer que vai ser essa mesma coisa que... Não, vou falar de coisas muito importantes. Augusto Boal, uma novidade, um centro internacional de estudos do teatro oprimido, onde vai estar outado, o IPB, o Instituto Politécnico de Viseu, e eu, por acaso, já lecionei em todos e conferências, e vamos lançar daí uma homenagem mundial, pela primeira vez, ao meu grande professor, Augusto Boal, na Formação, que encontrei em Paris. Já na área do oprimido, sobre as urbanidades. E vou falar também da Direção-Geral das Artes, que não está lá espelhada, que já investe alguns milhões em criação artística. Não é? Portanto, o maior erro foi muito tarde, depois, nesta hora, de facto, ainda bem que veio esta empresa, a gente com um currículo interessante, mas para colar as coisas todas à pressa é como ao cuspo, vem um bocadinho de vento. Já vou assim, vou só primeiro aqui ouvir o professor Paulo Reis Mourão sobre este assunto, não sei o que é que tem a dizer. O David Carvalho deixou a possibilidade, por exemplo, do convite. Eu já tinha feito esta declaração de interesses, portanto, eu estive nas reuniões com a Câmara de Braga, porque a Câmara de Braga há 2 anos tinha convidado a Universidade do Minho para formalizar a candidatura e, portanto, aproveitando essa iniciativa, eu também gostaria de lançar aqui um pedido de esclarecimento muito rápido até ao David, relativamente a um aspecto. Em Portugal, de facto, houve momentos-chave para o impulso do teatro recentemente. Falou-se já na criação do Ministério da Cultura, que já vinha portanto, com o estímulo deixado antes pelo Santana Lopes, depois do Ministério da Cultura com em 95 com o Carrilho. Mas há também quem defenda, e é aqui que eu depois gostaria de ouvir o David Carvalho, que momentos, efetivamente, de quebra de estrutura positiva foram as capitais europeias de cultura de Lisboa e do Porto. E, portanto, se poderíamos contar para o Teatro Nacional, porque quando são capitais europeias de cultura, são capitais europeias de cultura
e que deram um grande elan para o Teatro Nacional, quer quando ocorreram em Lisboa, quer depois quando ocorreram no Porto. Se está à espera que em 2027 Portugal, acolhendo uma capital europeia da cultura, seja em Vila Real, seja em Braga, ou seja em Aveiro, ou em Viana do Castelo, como aliás, ou na Guarda, eu volto a ou em dizer, Ponta eu volto a Delgada, dizer nas ilhas há também mais uma candidatura. vez que acho uma ineficiência tremenda colocarmos 10 ou 12 cidades a gastar cada uma em redor de 400 a 500 mil euros, no total 5 a 6 milhões de euros, quando nós sabemos que só uma vai ser contemplada. E, portanto, acho que isto é mesmo brincar quando deveria ter havido uma triagem prévia que evitaria este tipo de gasto. E, portanto, se houvesse uma triagem prévia, só exigiríamos este tipo de esforço àquelas 3 finalistas. Mas não, estamos a exigir a um conjunto imenso de municípios, porque depois estes recursos, sejamos honestos, se vão para um lado, não vão para o outro. Se vão 500 mil euros para a formalização de uma candidatura, já não vão 500 mil euros, por exemplo, para apoiar a cultura endógena. E depois há outra questão muito interessante já agora, é que, curiosamente, só o dinheiro que nós andamos a colocar para resgatar bancos daria para alimentar o teatro português até 2300 e qualquer coisa. Portanto, daria para muitos e muitos séculos. E, portanto, retomando a questão inicial, acha que 2027 vai ser um novo elan para o Teatro Nacional? Muito rápido. É dizer, qualquer capital da cultura é agitadora de toda a produção cultural, seja o teatro, a dança, a música. É evidente, onde houver teatro, ele terá que crescer e nascer. E quem diz isso, diz a cultura no sentido ainda mais lato. Estamos a falar das artes performativas, mas falamos da escrita, da experiência, da experiência entre um mundo novo hoje. Há um certo interesse do estar e nós agora devemos ser militantes do interior. Eu era para trazer aquele partido espanhol que publicou, concorreu às eleições daquelas terras desertas. Aliás, vocês são notáveis. Se um dia houver um partido, se houver um partido desses, se calhar, eu fui militante do Partido Socialista até 86. Depois achei que devia, aliás, quando nasce a Filandoura, que devia ser independente e que devia ter gente, e encontrei homens de cultura nos vários partidos, dialogo, não quer dizer que não valorize este partido ou aquele, quando, olha, o Partido Comunista Português deve-se a ele, na negociação da aprovação do último Orçamento de Estado aprovado, existir a Filandorra, o Centro Dramático de Évora, a Barraca da Maria de Seu Guerra, para falar em emblemas do Teatro Nacional. Porque propuseram ao Sr. Costa, e à atual Ministra ainda, de má memória, que o Alexandre Parafista lhe chamou a Timiséria, portanto, da cultura em Portugal, que é a história, conhece esta miséria, bom, que entre as 100 medidas que propuseram que aprovar, uma delas foi o apoio às companhias com as candidaturas elegíveis, porque nós éramos elegíveis, o dinheiro não chegava aqui. Imagina que não chegava ao gás aqui. Levava a uma guerra, quase. Bom, este tipo de detalhe, é claro, está na Assembleia da República, foi votado, nós pusemos no nosso Facebook, e regressando a este aspecto é óbvio, eu gostaria que Vila Real, e se ganhar é um espanto, porque e as minhas palmas todas à equipa que fez e que está a fazer um trabalho, não é? Nós todos somos da academia e sabemos o que é que custa fazer coisas bem feitas. Não estou a dizer que aquilo está muito bem feito. Precisa de algumas afinações, nós já vimos. E veja-se no final. Mas o que se pediu, respeite-se os nossos colegas, é quase em 2 meses ou 1 mês recolher tudo de uma coisa que poderia demorar no mínimo 2 anos, 10, como já citamos, seria muito mais paulatina. Para mim, o ato político, se calhar, pronto, até um ato fantástico. Depois parece um secretismo, ninguém pode saber. Eu vi tudo que era de Braga, da Guarda, lembro, Braga até, que há dias publicou no público, com tudo. Aqui, eu não percebo isto. Agora, eu só desejo, queria te esclarecer, eu só desejo o melhor possível. Disse às senhoras que estavam lá na apresentação, nomeadamente a Anabela Mota Ribeiro, que foi minha atriz aos 12 anos e fez Lorca, que eu citei e tal, e toda aí. Mas parece-me assim, não foi. Pode ser que o final seja melhor e a minha humildade toda, e estarei para contribuir a posteriori, ou estaremos, não sei. Doutora Também Anabela, desafio eu sei os meus. que tem muito a dizer sobre este tema, mas peço-lhe que seja sucinta. Assim, para já duas questões. Uma que tem a ver com o Paulo, outra que tem a ver efetivamente com o plano e com aquilo que foi apresentado, e que eu tenho
tido a minha Opinião. posição nas redes sociais e Animada, aliás, é que bastante dizer, animada. mas E há aqui dinâmica, duas coisas. aliás, também. O Paulo fala das tais 12, do dinheiro investido. Há uma diferença entre as outras e Vila Real. Nas outras cidades, ou pelo menos naquelas que eu conheço mais diretamente, que são Braga, Aveiro, Oeiras, isto é, já há muitos anos que essas cidades têm uma dinâmica cultural muito viva e muito real para a candidatura. A candidatura não é só escrever um papel, vamos concorrer. Fazem festivais, fazem uma série de coisas têm um passado. O júri não vai só olhar para um papel. O júri vai olhar para o passado daquela autarquia. Aquela autarquia já fez festivais, já tem redes. Aveiro, já há 4 anos, faz festivais já com a cidade da Letónia e com os artistas da Letónia. Como faz Braga e como faz Coimbra, por exemplo. Não é? Isso é outra coisa. O júri já vai olhar para o passado. Já vai olhar para o passado. Isto é uma questão. Portanto, não só eles já começaram a candidatura há 2 anos, como têm um passado. O dinheiro não foi quer dizer, o dinheiro foi investido, mas o povo já viu. Como quando Guimarães não foi, ganhou, foi. as pessoas diziam assim, mesmo que nós não ganhemos, nós já ganhámos muito. Porque há 4 anos que esta cidade evoluiu enormemente. Sim, e a formação em do termos público culturais. em Guimarães. Portanto, o dinheiro não está mal gasto, porque já se viu tudo. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, e acho que o meu amigo, grande amigo, o David, foi um bocadinho brando Nas palavras. naquilo que disse. Sou É de que, pé. um bocadinho brando naquilo que disse, e acho bem, está numa posição, tem que ser brando, mas eu não tenho que ser brando. Não tenho que ser branda, é que... Os ingleses chamam a esta hora soft hours. Nós temos uma universidade, nós temos 4 senhoras, 4 senhoras que vieram de fora, uma vereadora da cultura, que insistem em dizer que as pessoas foram contactadas. As pessoas não foram contactadas. As pessoas foram chamadas, as senhoras apresentaram-se e as pessoas não foram ouvidas. Não ouviram o David a perguntar que ideias é que ele tinha. Não ouviram nenhuma coletividade a perguntar que ideias é que ele tinha. Nós temos um doutoramento em Ciências da Cultura, uma licenciatura em Ciências da Cultura, um mestrado em Ciências da Cultura. Ninguém foi ouvido. Na universidade ninguém foi ouvido. Ouviram o vice-reitor e perguntaram-lhe quantos alunos da Letónia é que vieram para cá. Eu sou diretora do curso de teatro, não fui ouvida. Nem sequer me convidaram para estas coisas. Portanto, eles insistem em ir para a comunicação social, insistem em ir para o teatro, dizer que as pessoas foram ouvidas. Não foram. É mentira. Portanto, aquele plano não está bem feito, David. Aquele plano está uma vergonha. Não falaram em muitos escritores. Manuel de Oliveira, o Douro. A obra de Manuel de Oliveira, cinema, ligada ao Douro. tem uma Cinema questão. É não uma está das lá. que eu tenho. Cinema Quintas não na está lá. Comieira, inclusive. Sim, Viveu o em Vila Rios, Real. o Rios. O Rios teve 5 edições, teve 5 edições em que a Câmara não só nunca apoiou, como o único ano em que a Câmara me chamou para ser apoiada, enganou-me, ainda fui roubada, que ainda tive pagado o meu bolso, ainda tive prejuízo. Portanto, vamos ser reais. Chamaram 4 senhoras que foram apresentar uma coisa com um tom, e eu volto a dizer aquilo que disse nas redes sociais, com um tom, falaram como se estivessem a mostrar-nos uma grande coisa, a falar sobre Vila Real, como se nós não conhecêssemos. Portanto, há, efetivamente, aqui uma coisa, isto é, há algo de muito estranho. Pagam-se 400 mil euros para nos apresentar aquilo? Que secretismo! Porquê é que nós não podemos saber das coisas? Porquê é que todas as outras cidades mostraram tudo e nós vamos saber dia 8? Eu estou ansiosa por ir dia 8 ao teatro, ver finalmente o grande secretismo que as outras cidades têm. Portanto, há efetivamente algo do mundo estranho que se passa, porque aquele plano tem falhas terríveis. Aquele plano é copy-paste de coisas. Agora, é assim, eu ainda não vi nada que justificasse os 400 mil euros àquela equipa. Não vi. Agora, tudo bem, não é um plano de atividades. Agora, a senhora vereadora diz que vai ouvir as pessoas e então vamos todos contribuir com ideias. Vamos? Esperemos bem que sim. Eu fico à espera. Agora, esperemos que não seja como o anterior. E, portanto, há
Para já, Vila Real não tem passado cultural nenhum em condições. Portanto, eu acho que se Vila Real passa para a fase seguinte, é óbvio que as outras cidades vão reclamar. É óbvio. Eu aí permitiria uma correção, um passado cultural sistémico. Eu, como vila-realense, reconheço o passado cultural. Pronto, sistémico. lá está, já para não invocar Filandor, António Cabrais, assim. Exato, mas há um passado cultural sistémico, em que há uma rede em que a de autarquia criação, divulgação e promoção de cultura. Por exemplo, Pronto. nós Eu até temos- eu nós cheguei temos aqui, eu Póvoa de diria, na Varzim. questão autárquica. Aliás, Nós as temos- autarquias Enfim, assumem Nós as temos suas... Póvoa de Póvoa de Varzim, Varzim, tem o corrente de Correntes, escritas, onde eu também já que fui investe- convidado. Póvoa de Varzim investe no corrente de escritas há anos. Póvoa de Varzim Anos? pôs, através Mais de do 20, corrente de mais de escrita, 20. a autarquia de Já Póvoa de esteve lá? Varzim, A Elsa? a autarquia de Não. Póvoa de Varzim pôs com Fantástico. corrente de escritas Póvoa de Varzim no mapa cultural. Pois. Ainda hoje, Autarquia de olha, eu Ceia- hoje estive na Póvoa de Varzim e só vi Carlos a dizer correntes de Exatamente. A escrita, autarquia de curiosamente. Ceia pôs Ceia no mapa com o Cineeco. Penafiel pôs nós, Penafiel no mapa com o festival também ligado à literatura. Não, Vila Real faz alguma faltou coisa? à Vila Real durante os últimos Alguma anos, vez apesar faz de ter um alguma coisa conjunto nesse de agentes e de escritores e de pensadores e de agentes culturais notáveis. E vamos desde o Stuart de Cavalhais, e lembramos as dinâmicas que já foram ao Delísio Neves ou ao Pires Cabral na Câmara, mas eram ainda muito, com todo o respeito, e foram notáveis à época, mas precisámos de uma visão maior. Eu penso que o grande erro Houve da autarquia encontros foi ali em Mateus, na década de 80 também. confortou-se numa... É importante o Teatro Vila Real. Eu fui convidado pela Câmara anterior para ser do júri de seleção do projeto Vila Real. Eu e o falecido Carlos Cardoso, pela UTAD, e eu como diretor da Filandor. E fomos nós que conseguimos que este projeto estivesse ali. Demorou 2 anos. E, por acaso, o Sr. Presidente da Câmara, Manuel Martins, disse: David Carvalho vai ser a sua casa, porque o ministro era Manuel Maria Carrilho, e eu julgava, por acaso, saí do PS em 86, que eu era mais cor-de-rosa, ou do PS, não, eu sou homem independente. Depois, ganha as eleições o Durão Barroso, e o Carrilho vai embora, e vai para lá o Vítor Nogueira, e eu nem faço teatro, nem tenho horas, e quase não me deixa entrar, e faço greves, e agora nem me deixam fazer teatro para as Vamos só escolas. terminar, porque este Reparei, tema ainda vai dar é só muita- para dizer Claro, isto. era para- A autarquia ficou confortada um bocadinho que aquele teatro que compra coisinhas de fora, trata melhor os de fora que os da terra. Isso é verdade. O que estou a dizer é polémico e é importante. Tenho documentos na minha mão. Mas pode Dava ser um a outro programa. certeza- Mas dizer mas isto. pode ser Mas a é inegável que a programação é boa. Eu não estou a dizer isso. Estou a dizer é que descansou-se nessa coisinha aí e esqueceu a cultura, a tal que os colegas nossos de fora vieram dizer abrangente, a eco-abrangência, estes conceitos estamos, não é? Os nossos alunos de quero mestrado, de só para licenciatura já terminar. estão... Eu quero sublinhar E aqui, esquece eu quero essas sublinhar coisas, aqui não é? eu Esqueceu quero o resto, que agora eu dou-lhe, eu não sou tão brando, eu dou o benefício da dúvida, que a nova Dás o autarquia, benefício com da novos dúvida. vereadores, Agora, possa eu quero catapultar, dou. E citei os nomes das pessoas. Na hora em que não o fizerem, daqui a 4 anos, estaremos em cobrá-los. debates Eu públicos, quero sublinhar até porque não aqui- devemos nada a ninguém. Eu quero Devemos a sublinhar Deus. aqui, por E, isso- aliás, e Vila Real ficaria muito mais a ganhar se os vilarrealenses tivessem uma posição de muita maior exigência perante quem Exatamente. exerce o poder Eu quero público. sublinhar aqui, por isso é que eu Terminar. falei da licenciatura, do mestrado e do doutoramento em Ciências da Cultura, que as noções de cultura que foram veiculadas no teatro, tanto no dia 25 de novembro como agora no passado, as noções de cultura que são veiculadas pela vereadora da Cultura e pelas 4 senhoras que lá estavam, são noções, algumas, de bradar aos céus. Muito bem. E, portanto, nem sequer têm conhecimento científico a esse nível. Isto é No um entanto, tema também que, quero sublinhar... a que voltaremos, até porque vem aí Portanto, depois a candidatura e Vai, dia 8 de março, pelos vistos, vamos saber o que é que vai Depois acontecer. falaremos mais. Já é mais quaresma, tema não é? Paulo Reis Mourão, só mesmo para terminarmos, 1 minuto para falar desta situação da Ucrânia e da Rússia, 1 minuto só para percebermos os impactos que isto terá. Bem, isso, de facto, É estamos a outro- mudar é de outro um tema- tema é outra tenso para cultura. um tema dramático, na realidade. Pronto, estamos perante esse drama, um drama humano, que poderíamos levar, como eu tenho partilhado, ainda ontem saiu um artigo no Público sobre isso, sobre o que era a economia do imperialismo e a economia da segregação, mas nós em Portugal vamos sofrer muito provavelmente uma inflação derivada de todas estas contingências, não só pelas pressões nos preços da eletricidade, nos preços do gás, vamos sofrer também por causa dos cereais, por causa dos diversos materiais relacionados com a extração mineira, portanto estamos todos dependentes do que está a acontecer lá e obviamente recursos que são deslocados para um conflito, se eventualmente
houver o tipo de recursos deslocados para o conflito, obrigam a que os recursos disponíveis para as populações fiquem muito mais encarecidos. E, obviamente, isto num contexto em que não há implicações maiores, porque pode haver implicações maiores, inclusive o próprio contribuinte ser chamado a colaborar num esforço para o Estado poder dar uma resposta cabal, seja para apoiar refugiados, seja para apoiar algum tipo de intervenção ou de resposta que pode estar em desenho. Portanto, obviamente, o valor humano é o mais importante aqui, de facto, o drama que está a ocorrer é o mais importante aqui. Tenho muitos receios se a grande derrotada disto tudo, no final, além da Ucrânia, não será a própria Europa, porque a tibieza da resposta e a incapacidade, inclusive, da própria resposta diplomática, já nem falo bélica, porque também, embora da verdade, não há uma moral belicista na Europa nem nos Estados Unidos, o que, em certa medida, evita também uma tensão ainda maior, uma escalada maior. Agora, não sei se daqui a 4 semanas ou daqui a 2 ou 3 meses, até em função das táticas de Putin, não vamos ser chamados mesmo a uma escalada no terreno. E aí, obviamente, pronto, há toda uma imprevisibilidade do que pode acontecer. De qualquer forma, temos parceiros silenciosos enormes, quer como a China, quer como os radicais islâmicos, à espreita. E se a Ucrânia, que é do tamanho de uma Península Ibérica, é ocupada em 2 dias, volto a dizer, uma Península Ibérica é ocupada em 2 dias, imagine-se aquilo que a China pode fazer com Taiwan ou que exércitos islâmicos radicais organizados podem fazer com territórios para os quais eles visam o seu foco. Outra questão, e só para terminar, efetivamente a Ucrânia está aqui à nossa porta, mas este tipo de cenários tem acontecido nas últimas décadas no centro da África, aconteceu no ano passado com Cabo Delgado e, portanto, quando alguém morre, seja por uma catanada ou por uma faca ou por uma bala, morre porque é agredido. E, portanto, eu aí considero que, obviamente, nós temos um mediatismo também especial agora neste conflito, porque também há esse mediatismo, mas não nos podemos esquecer que continuam a morrer também por motivos bélicos, cidadãos nas mais diversas partes do mundo e que não têm o conflito mediatizado. E, portanto, vamos esperar que haja algum bom senso e também, sendo certo que, como já ouvi, na hipótese de uma Ucrânia, digamos assim, derrotada e que seja pró-russa, pode estar iminente a criação de guerrilhas nacionalistas ucranianas. Quem é que depois as vai financiar? Vão ser os mesmos que vão pôr as armas, como puseram antes em certos árabes, que depois deu origem ao Estado Islâmico de Salvação. Conclusão, não podemos ter esses a pôr as armas para os guerrilheiros ucranianos, que depois já sabemos quem são esses guerrilheiros, nunca é o cidadão pai de família, são geralmente indivíduos delinquentes ou associados a gangues ou associados às forças paramilitares, que depois ficam descontrolados e depois podem criar, se não é um Estado Islâmico de Salvação, tipo um Estado eslavo de salvação. E, portanto, temos aqui outros focos de instabilidade e de tensão para o leste europeu e, se calhar, para a Europa. Mas, portanto, esperemos que haja isto era, no fundo, uma melhorias. Usando aqui um termo também alusivo à guerra, mas era uma bomba relógio esta situação, já era algo que se previa há algum tempo? Eu acho que sim, era uma bomba relógio. Nós falámos na semana passada, quando falámos destes ataques informáticos e que já achámos, já nos assustava. Não pensei que fosse tão cedo. E não pensei que a Ucrânia fosse ocupada em 2 dias. Confesso que estou assustada. Ainda esta tarde ouvi a embaixadora Ana. Estou tão assustada que até me esqueci o nome dela. Ana Gomes. Ana Gomes. E ela fala precisamente desta questão que a democracia está em perigo e a Europa está em perigo. E a Europa não está a responder porque o dinheiro está a falar mais alto. As sanções não estão a ser impostas porque os bancos russos também financiam coisas na Europa que interessa. E ela foi muito clara
nesta inércia que a Europa está a ter perante o Putin. E, efetivamente, a democracia está em perigo e a Europa está em perigo. E eu não sei, eu acho que o Paulo agora deu-nos uma realidade verdadeiramente assustadora, que esperemos que ele não tenha razão. Também espero. E que faz com que, se calhar, tudo aquilo que estivemos a dizer hoje seja pequenino, não é? Em relação àquilo que vem aí, vamos esperar que a arte salve aquilo que não se espera. E vamos esperar, sei lá, que aconteça alguma coisa ao Putin, sei lá. Já agora, qualquer. O Tolstói escreveu A Guerra e Paz, curiosamente um enorme monumento da humanidade, em que há um russo que estava, de facto, fascinado por uma figura ditatorial, Napoleão Bonaparte, e quando o conhece fica de tal forma desiludido que ele aí percebe que, efetivamente, muitas vezes nós adoramos gigantes com pés de barro. David, um minutinho para falar desta situação da Rússia e da Ucrânia. Pois, eu penso que a ponta foi dada ali para a Anabela. Não é evidente que a arte da guerra também é arte. Estamos num mundo em que o ser humano já deveria ter a coragem suficiente, nos meandros da cibernáutica toda, ou da inteligência artificial, ou já para aí, em que residuasse o primordial do humano. E aí o papel da arte, de facto, é capaz de o ser, até porque neste episódio, e mesmo no que venha a seguir, da forma analítica que o professor Mourão colocou, vai de forma a que os artistas reajam a esta catástrofe vírica quase, mas um ditador é visível. A gente, se for à história, e vai... Eu apetecia-me, nós podíamos ir à Antígona, ou outros textos dos gregos e dos romanos, mas de certeza que vai ser colocado este desequilíbrio de uma democracia como nós ainda... A nossa tem defeitos enormes, mas ainda vivemos bem na Europa, quer dizer, com todos os problemas que temos, mas não saberemos quais são eles. E o papel da arte será esse, de vivermos bem connosco próprio e com os outros, desde que também tenhamos pão, água para beber, mas se o pão e a água são registros também primários, o problema é o pão do espírito, da mente, e aí eu espero que a arte, acho que já citamos no início do programa, a colega do Teatro Meyerhold que disse que não trabalhava para um assassino, essa coragem. Eu diria, tenho hoje apoio do Estado, pela primeira vez, aos 66 anos, dinheiro que chega e das autarquias. Se houvesse uma coisa em Portugal, e há alguns ditadores por aí, atenção ao desafio, eu vou dizê-lo com consciência, de 66 anos, nós temos nas nossas autarquias, de direita e de esquerda, uns ditadores, uns putines pequeninos. E um dia que a informação, a democracia venha ao de cima, também tem que os pôr nos sítios. É verdade que eles não utilizam barbáries tão extensas, nem tão visíveis, nem tão encenadas como Hitler, ou até no Estado Novo, António Ferro, com as pessoas do mundo português, mas fazem coisas parecidas. E quando discutirmos cultura a sério, na capital da cultura, projetos e tal, iremos dar conta dos putinezinhos cá por aí. Este é um assunto, neste interior do país. Atenção, a dizer, gostaria de trazer isso. Não é? E a morte intelectual, há vários tipos de mortes. É verdade, isso é fantástico. Esta da morte intelectual é exato, muito bom. as pessoas que se manifestaram ontem em São Petersburgo contra a guerra foram todas presas. Isto é um assunto que, infelizmente, ainda agora... Ele uma está a situação fazer, que não é ainda agora contra começou. só os ucranianos. E, portanto, vamos Ele ter a está a ser oportunidade contra o seu também próprio povo. de falar dele nos próximos programas, porque, infelizmente, será para durar. Atualmente é tudo imprevisível. Eu Sim. dizia o estado Vou dos meus atores e uma filha minha, pronto, como depressa. Temos mesmo que terminar. Mas dizia isto, como é que eu vou agora? Estavam exatamente a decorar em Ceará puro para o Frei Luís de Sousa, que vou fazer agora nas escolas. Eu estou tão ansiosa com as notícias que vou ver, e eu disse, olha, tenho lá estagiários da tarde, do curso ali da nossa amiga, e foi sobre o cenário da guerra que nós estávamos a trabalhar a paz. E atenção, um Frei Luís de Sousa, que também era uma guerra em Marrocos, disse até para os estagiários refletir, mas qual era a guerra?
Onde é que estávamos? Em Ceuta. E lá foi. Aproveitei um lado positivo para ver que a história, portanto, não se, alguém escreveu agora que ela não se repete e disse há pouco tempo. Ela vai andando, não se repete, ganha metamorfoses que é preciso estar atento. Professora, qual é a notícia que destaca esta semana da edição da Voz Trás-os-Montes? Eu destaco aqui a notícia que tem a ver com o Café Concerto, que agora está sobre a gerência reabriu sobre a gerência do Maus Hábitos, espaço de intervenção cultural, e que este projeto diz aqui que é cultura saboreada à mesa. E, no fundo, o gerente, que é o Luís Cardoso, diz que quer prestar um serviço diferenciado, que se destaca pela qualidade. Portanto, no fundo, é um projeto que junta gastronomia e cultura. Eu conheço o projeto do Porto, que já lá fui, enfim, assistir a diversos espetáculos e acho extremamente interessante e, portanto, ficamos então à espera deste espaço interessante, que eu acho que é um espaço que Vila Real precisa dele, nestas três valências da restauração, do espetáculo, da ligação entre o podermos comer umas pizzas, umas saladas boas, etc., e podermos ouvir música ao vivo, podermos conviver e ter esta possibilidade, porque realmente quando nós estamos à mesa a ouvir música ou a ver performances e a comer ao mesmo tempo. Aliás, é muito engraçado porque as emendas têm nomes de atores, as pizzas têm nomes de atores, e, portanto, é todo o envolvimento com o cinema, com o teatro, com estas coisas, acho extremamente interessante e, portanto, dou os parabéns ao facto de o Maus Hábitos ter vindo para Vila Real e espero que seja um êxito também. Professor. Página 15, aqui da edição regional. É igual. Portanto, aliás, duas notícias que estão interligadas. Obviamente, são ambos amigos e amigos de família. Quer a apresentação do Nuno Castelo, quer também o Duarte Carvalho. Portanto, o Nuno Castelo com 4 livros infantis. Que eu também tenho acompanhado, aliás, tem também uma atividade na pintura reconhecida e uma pintura duriense muito carismática também. Os seus homens de garrafa estão presentes até em vários hotéis pelo país fora e às vezes entro num ou outro e quando o encontro identifico logo. O Duarte Carvalho, de facto, uma figura amiga, uma figura da cidade e que tem sido um dos nomes da fotografia da cidade e que, de facto, recorda figuras desaparecidas aqui de Vila Real, numa homenagem que, acima de tudo, é também para marcar, como ele próprio o identifica, também para marcar, de facto, outros momentos de uma Vila Real que também já teve as emoções próprias do passado, mas que, quando nós olhamos para este tipo de tributo, nós reconhecemos que as cidades podem ser palco de vida e, portanto, também hoje são essa herança de figuras, de histórias, de boas recordações. E, portanto, é importante também este tipo de atitude e essas notícias sobre ela. David. Ora, duas notícias. Uma, o nosso Pato Fontes fez, exatamente, nós fizemos a festa, cantamos os parabéns no dia 22, portanto, está aqui, já agora, mais um documento, célebre o ritual de Vilar de Perdizes das Bruxas à Portuguesa. Eu próprio sou o rei Laroco, portanto, gostava de dizer que a outra notícia remete-nos, até as duas imagens seguirão, é fantástica, a página 22 da Voz Trás-os-Montes, uma página inteira com o entrudo chocalheiro de Pudense, património imaterial da Unesco, e sim, e Máscaras Lazarim, que as conheço muito bem, já as citei há pouco. Mas eu agora falo de outro evento muito importante, também está à frente, que é Os Diabos, e convido-os todos a estar, sábado a seguir à quarta-feira de cinzas, 1000 Diabos à solta em Vinhais, no nosso território. Finalmente regressa, não é? Regressa desprendido. Penso que este aspecto de uma grande parte do trabalho antropológico da companhia é nestes milhares de pessoas que estes
projetos, por exemplo, os Diabos eram 40 pessoas a fazê-lo, hoje são 1000 na rua. As televisões são todas. Uma colega nossa já está na National Geographic a tocar o corno de um boi, portanto já somos do mundo. Estas festividades são naturalmente míticas, mas são a nossa memória e a nossa identidade. Isto parece muito importante que se faça. O segredo que eu vou dar aqui ao meu amigo é que nós vamos fazer uma porca em Mursa do tamanho do cavalo de Troia. Também nesta linha de eventos. E para terminar, esse ainda não falaremos, já nos esgotamos, mas era o segredo, num programa da Cultura para Todos que a Câmara está a idealizar connosco. E a célebre, vem aí a Páscoa, atenção, mas a Via Dolorosa, que se experimentou nas ruas da cidade de Vila Real, é um evento que paulatinamente tem crescido, foi interrompido no Covid, mas a próxima acho que vai ser, porque é integrada no centenário da Diocese de Vila Real. O nosso Cristo, o nosso ator que faz de Chekhov, Shakespeare e Molière, também faz de Cristo. Foi uma personagem importante e forte, talvez agora neste meio de guerra se perceba que ele lutou contra os romanos e não só. Portanto, nós damos isso como uma grande... também o espectro da guerra aparece, mas as centenas de pessoas que estão a brilhantar este evento, esperamos que lá para abril, não é? Apareça, e que é também um desafio para a Câmara, ver se ela corresponde com o mesmo orçamento que paga aos Pimbas, 25, 30 mil euros para estar uma hora ou 2 noites. Este é o desafio corajoso de alguém que temos que questionar o que é o investimento na capital da cultura europeia, senão também na riqueza dos eventos que marcam a nossa identidade. Fica aqui esse desafio e o convite também às pessoas, não é, para verem estes espetáculos. Eles leem a Voz Trás-os-Montes, vocês parabéns, têm ali 2 páginas, e ao lerem a Voz Trás-os-Montes são logo estimulados. É porque a Voz Trás-os-Montes acompanha-nos desde pequeninos. Onde estamos, eles estão sempre connosco. Muito obrigado. E como diz a música, é até ser velhinhos. Porque estamos a falar de cultura, não é? É com cultura que nos despedimos de mais um Contrassenso. Nós voltamos na próxima semana com novos temas e um novo convidado. Até lá, fique bem.